Olá, meus amigos, sejam bem-vindos a mais um Pod Aluno, o podcast do aluno. Aqui quem vos fala é o professor Robert Garcia e eu já peço que deixe o joinha, deixe o seu comentário, porque isso é o nosso salário moral. Hoje nós vamos falar sobre treino excêntrico, ações musculares excêntricas, qual seria o seu papel nos ganhos de força. E eu já vou logo avisando de cara que eu vou tirar o óculos, ou seja, tirem as crianças da sala, porque é um assunto mais pesado aqui. Bom, pessoal, gostaria de começar fazendo uma analogia com vocês sobre o seguinte, um pensamento filosófico. É incrível como que na sociedade a maioria das pessoas sofre daquele efeito Dunning-Kruger, né? Falei mais em brasileirado aqui, mais aportuguesado. O Dunning-Kruger basicamente é assim, ó, uma pessoa, ela acha que tem muito mais conhecimento do que ela realmente tem. E ela também sai metendo bedelho em outras áreas, né? Vou dar um exemplo socialmente conhecido aqui. Pensa num jogo de futebol. Então você tem lá o técnico, um estádio lotado de pessoas, né, de torcedores. Você tem um técnico, você tem toda uma equipe, né, de profissionais que estão acompanhando aqueles jogadores. E todas as estratégias foram formuladas por eles. E aí o time tá lá tendo seu desempenho. Mas tem sempre um cara na arquibancada berrando com o técnico, berrando com o juiz, porque ele realmente acha que sabe mais do que toda aquela equipe que tá lá fazendo todo aquele preparo técnico, tático e físico, né? Psicológico também. Então, assim, por que eu fiz esse paralelo? Porque o treino excêntrico ele envolve um pouco de misticismo, né? Por quê? Por mais que o treinamento, dando ênfase na ação muscular excêntrica, ele tem os seus benefícios reportados na literatura, como por exemplo, principalmente reabilitação de lesão, hipertrofia e tudo mais, vocês vão entender que o raciocínio que eu vou construir aqui, ele dá uma contrabalanceada nesses argumentos. Aí vocês vão entender o porquê. E eu também gostaria de relatar um negócio aqui, né? Por que eu falei que eu ia tirar o óculos e tirem as crianças da sala? Porque o que eu vou falar aqui agora pode ficar meio constrangedor. Por quê? Porque na minha carreira profissional e acadêmica, eu sempre me deparo com a seguinte situação, e ela sempre se repete, parece que de forma kármica, com essas características. Você tem sempre essa pessoa aqui, ó. Você tem normalmente um doutor, ou seja, ele é detentor de um alto nível de conhecimento específico em uma área, mas isso é contrabalanceado por dois problemas. Normalmente esse cara não treina força e normalmente ele é magro. Por que eu tô falando que ele é magro? Porque querendo ou não, um atleta de força, ele tem uma muscularidade. Então você tem um cara magro que nunca envergou uma barra na vida, dando pitaco num negócio que ele acha que é a panaceia, né? A solução para todos os problemas. Agora vocês vão entender por que eu falei isso. O treinamento de força, com o objetivo de aumentar a força mesmo, não é ficar forte não, é aumentar mesmo a capacidade de carregar mais peso, porque ficar forte, né, aumentar força é diferente de ser forte. Então aumentar força qualquer treino faz, agora ser forte para levantar uma barra pesada é muito diferente, né, falando ali de um atleta ali que realmente treina para a força muscular mesmo, né. Por que eu tô falando isso? Porque vira e mexe para qualquer estratégia utilizada que um atleta esteja fazendo, o cara pode ser um campeão nacional, internacional, sempre vai brotar um doutor falando o seguinte, abre aspas, faça o treino excêntrico já aumenta a força e já resolve todos os problemas e você não precisa ficar fazendo essas invencionices técnicas de outros exercícios, fecha aspas. Então o cara simplesmente acha que é treinar excêntrico, o cara já vai ficar forte, já vai melhorar tudo, não vai precisar fazer exercícios específicos. E assim, eu fico me pensando, aí agora isso fundamenta aquele argumento que eu falei, né? Que o cara é magro e nunca envergou uma barra na vida. Porque se ele tivesse feito isso, ele não ia estar falando uma bobagem dessa. E agora o nosso episódio começa, eu vou explicar o porquê. Por quê? Porque quando você faz uma ação muscular excêntrica, isso gera muita microlesão no tecido, né? E essa microlesão, ela vai vir acompanhada por dor muscular, né? Então, tanto ao movimento quanto à palpação, o músculo vai ficar dolorido. E isso vai perdurar por alguns dias, normalmente mais que 5, 7, talvez até 10 dias. E não só a dor pode passar às vezes em 3, 4 dias, mas a microlesão, ou seja, o reparo tecidual
e a volta da funcionalidade do músculo, ou seja, da capacidade de produzir força, vai demorar muito mais. Então isso vai dar muitos dias sem treinamento para aquele indivíduo. E por que eu estou falando isso? Porque normalmente o cara não faz só um exercício. Ele faz outros exercícios que compõem todo o programa de treinamento que dependem da mesma musculatura. Então, por exemplo, se o cara faz um levantamento terra excêntrico, o cara não compete só terra, ele compete agachamento também e faz outros exercícios. Então o cara vai, por causa de um método que seria o suprassumo, ele vai sacrificar outros exercícios. E não é assim que funciona. E aí por que não é assim que funciona? Porque essa dose de treino excêntrico acentuada ali, que vai deixar o cara uns dias com dor, uns dias sem conseguir movimentar direito, vai fazer com que o cara não treine. E o cara precisa treinar por quê? Não só pelo estímulo de intensidade, mas também por um estímulo de frequência. Muito do aumento da força que a gente tem vem também da dose de frequência. Você distribui esse volume em mais sessões de treino. Você tem atleta de nível internacional que chega a fazer 12 agachamentos na semana, né? Aí você pensa, o aquecimento mais as séries principais, ou seja, se o cara faz 12 agachamentos na semana, o cara treina 2 vezes por dia, né? O cara faz 12 agachamentos, 9 supinos e uns 4, 6 terras. Ou seja, o cara fica forte pelo estímulo de frequência, né? E então, essa dose de treino excêntrico, ela iria atrapalhar essa dose de frequência, né? E tem mais um problema também, pessoal, que é o risco, né? Você colocar um peso além do seu 1 RM, porque aqui nós não estamos falando de fazer a ação excêntrica voluntária, ou seja, você está segurando porque você quer a descida. É involuntário, ou seja, você está tentando segurar e o peso está te vencendo. Aí, normalmente essas sessões excêntricas elas são prescritas entre 120 e 140% do seu 1 RM, né? Então, ou seja, isso implica num risco grande de lesão. Nem todo mundo está preparado para isso, né? E aí também tem uma logística de treino. Você vê, tem atleta aí forte que o valor de 1 RM do cara é 280, 300 quilos. Como é que esse cara vai fazer um treino excêntrico? Você vai precisar de 2 pessoas para levantar essa barra com ele e ele segurar a descida, né? Ou seja, é uma complicação logística muito grande, né? E aí eu pergunto, né? Eu deixo aqui agora, né? Como eu sou treinador e atleta de powerlifting, eu faço uma pergunta, né? Será que não existem outras estratégias mais válidas para o aumento da força que mimetizam mais a competição, ou seja, deixa o movimento mais específico? E tem mais isso também que eu esqueci de falar. É, não adianta nada você fazer a ação muscular excêntrica para aumentar a força, se você não tiver todo o padrão técnico do exercício sendo feito. Então você veja bem, num supino, por exemplo, você tem o posicionamento no banco, você tem o saque da barra, você tem que esperar os comandos, você tem que executar o exercício propriamente dito, depois receber um comando para guardar a barra. Ou seja, fazer o treino excêntrico de supino e ficar forte é uma coisa, mas você está deixando de treinar outras qualidades técnicas que são inerentes àquele movimento. Não obstante, o que a gente vê na prática do powerlifting? Se o cara não treina de forma específica, chega lá na hora ele erra tudo, ele erra todos os comandos, ele não obedece nada. E às vezes o cara concluiu o movimento, mas o desespero ele tomou conta. Ou seja, o benefício é grande que a ação muscular excêntrica teria sobre os aumentos dos níveis de força, ela é contraposta, ela é contrabalanceada por outras estratégias que são mais válidas, né? Aí você pode perguntar assim para mim, quais outras estratégias são mais válidas para aumentar a força? Bom, esse é o meu trabalho e eu vendo essa informação, porque eu estudei tudo a respeito disso, né? Temos atletas fortes de ponta fazendo essas estratégias e a maioria dos atletas não faz a ação excêntrica como esses doutores sugerem, né? Então, se isso fosse a solução, por que o doutor não era campeão de powerlifting? Por que ele não vai lá e faz uma série excêntrica de agacho, de terra, de supino e tá levantando uma tonelada, né? Ou seja, isso é incongruente com o que se diz em teoria, com aquilo que é possível fazer na prática. Exemplo, qual que é a melhor forma de chegar
de Minas Gerais até a cidade de São Paulo no menor tempo possível e na maior velocidade possível. É você andar numa linha reta e numa Ferrari. Ou seja, você vai andar ali com certeza mais de 200 quilômetros por hora numa linha reta. Essa, em teoria, é a melhor forma. Mas todo mundo tem uma Ferrari à disposição? Todo mundo sabe pilotar uma Ferrari? Nós temos ruas retas? Nós não temos o tráfego, os outros trânsitos, o tempo chuvoso? Então pensa em todos esses problemas que eu acrescentei nessa teoria perfeita, é a realidade do treinamento, tá joia? Então, fica aqui a lição. Vamos estudar outras estratégias mais válidas para o aumento da força em outros momentos. Então, deixe seu joinha, deixe seu comentário, que a força esteja com você e até a próxima. Ó, dica final aqui, ó, pós-crédito, igual da Marvel. Falar, todo mundo fala, até papagaio fala, e você até deve ouvir a todos, mas você tem que filtrar bem aquilo que você vai colocar em prática, tá bom? Porque eu tenho certeza que se você fizer um treino excêntrico e se machucar, aquele doutor vai acontecer igual o estalo do Thanos com a manopla, ele vai desaparecer, vai virar poeira e não fui eu que disse isso não.